Demência, lucidez. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tudo bem com vocês? Eu fiz alguns cursos como cuidadora, né? Fiz alguns cursos online e assim, alguns dedicam bastante tempo a falar sobre doenças, né, que são mais propícias nos idosos. Eu não sou muito favorável a isso não, na verdade eu acho uma tremenda perda de tempo, né, porque assim, o que eu entendi a respeito disso com uma vida de trabalho, eu acho que é importante você saber, você conhecer os problemas de saúde que o seu pacientinho tem, entender sobre ele, mas isso do ponto de vista do seu paciente. E se tá aí uma coisa que é comum entre os idosos é a demência. Só que falar de demência para idosos, a gente precisa tomar um cuidado. Então vamos lá, o que eu gostaria que você entendesse com relação ao tema de hoje. Pacientes com demência não são abestalhados e não estão mortos, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que um pacientinho diagnosticado com uma demência, seja ela o Alzheimer ou qualquer outra, ele tem sentimentos, ele tem coração, ele tá ali. E você precisa tomar cuidado com a forma como trata esse indivíduo. Então, o que eu vejo muito acontecer é que porque o paciente é diagnosticado com demência, ele perde o direito de ser. E aí o indivíduo que está cuidando dele desrespeita completamente o que aquele indivíduo quer, gosta, o que ele é como pessoa, e isso, na minha opinião, é muito feio, não importa em que situação, nem se o indivíduo tem uma demência. Então, assim, uma pessoa, ela é. E é claro que quando você se torna responsável por uma pessoa e ela tem uma demência importante, né, que já está bem agravada, então aquele indivíduo não consegue decidir o que vai comer, como vai comer, esse horário de nada, você acaba virando a babá de um bebê, né? Então assim, você acaba tendo que decidir basicamente tudo por aquele indivíduo. Mas se você for uma cuidadora afinadinha, se você for uma cuidadora sublime, cuidadora indispensável, então você vai saber tratar esta pessoa com o respeito e com a dignidade que ela merece, mesmo tendo que decidir por ela a maior parte das coisas. Você vai saber levar em consideração o fato de que aquele indivíduo ainda está ali, que ele teve toda uma vida e que ele tem gostos e que ele tem sentimentos, e saber levar isso em consideração, tratar isso com um devido respeito, né? Então isso é uma coisa que, na minha opinião, é extremamente importante. Agora vamos tentar entender como que eu, Sandra, lido com um problema de demência com relação aos meus pacientinhos. Então, assim, eu vou falar do Alzheimer, por exemplo. Eu aprendi a ter um grande respeito por este problema de saúde. Por quê? Ele é meio assustador, né? Para começo de conversa. Todas as famílias que lidam com um familiar com Alzheimer sabem o peso que ela tem, sabe? E é uma doença bem atualizada, bem nova, né? Porque, assim, eu não me lembro, né? Minha mãe, você vai falar para minha mãe, que tem 60 anos, o que é Alzheimer? Não é uma doença que se sabia, talvez existisse antigamente, mas não se conhecia com esses termos da forma como ela é apresentada hoje, né? Então é muito importante, na minha opinião, o que é importante saber a respeito disso. Então não adianta eu falar para você, dar para você as definições do Alzheimer, o que é o Alzheimer e como ele se apresenta nos pacientes, porque a primeira coisa que eu aprendi com relação a esse problema de saúde e a muitos outros
é que ele se apresenta de uma forma diferente para cada paciente. Então, assim, cada pacientinho vai demonstrar suas características do seu jeitinho. Então, ó, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já tive pacientinha diagnosticada com Alzheimer, que era doce, que lembrava da maior parte das histórias, tanto para trás quanto as recentes, que se lembrava de toda a família. Então, assim, você vai definir, pessoas com Alzheimer são agressivas sempre. Não, não são. Pessoas com Alzheimer não gostam de tomar banho. Eu já tive um pacientinho com Alzheimer que amava banho. Se eu limpo ele nunca deu problema para tomar banho. Era um fofo. Vai falar assim, pessoas com Alzheimer não se lembram de nada a respeito do hoje, né? A memória recente deles não, nem sempre, né? Já tive pacientes diagnosticados com Alzheimer que tinham uma memória muito boa, inclusive, né? O que eles tinham era lapso, eram momentos em que eles variavam muito e aí se esqueciam né? Não reconheciam os seus, não nos reconhecia e aí viam coisas, tal. Então, assim, é muito importante conhecer o seu paciente, conhecer aquele paciente para quem você está dedicando o seu trabalho naquele momento. Entender ele, entender a realidade dele, a forma como ele se apresenta, como uma mãe, sabe? Como uma mãe observadora que consegue sentir os filhos até pelo olhar. É assim que, na minha opinião, uma boa cuidadora, uma excelente cuidadora se apresenta. Ela quando chega num paciente novo, a primeira coisa que uma boa cuidadora faz é correr para entender o seu paciente, para saber com quem ela está lidando, para conhecer as particularidades daquele indivíduo. Então, assim, não é o mais importante, não é você conhecer um problema de saúde de forma profunda, você saber tudo sobre o diabetes. Não é você saber tudo sobre o Alzheimer, não é você saber tudo sobre pressão alta, sobre outras demências, sobre... Não, o mais importante é você conhecer o suficiente sobre aquele paciente. E como cuidadora, eu tenho plena convicção de que não é importante para mim ser conhecedora de todas essas coisas de forma profunda. Eu não tenho obrigação de saber disso. Isso não é importante para mim. Isso para mim, na verdade, é completamente irrelevante, entendeu? E principalmente para mim, que sou uma pessoa que não tenho afinidade com a área de saúde. Já falei isso para vocês, né? Eu não tenho esse negócio com a área de saúde. Não, eu tô aqui por outra razão, né? E aí, assim, eu consegui fazer um paralelo na minha vida com essa área. Então eu ando ali, eu tento andar afinadinho com ela, é importante. Mas não, eu tô naquele meio termo equilibrado, onde eu não tenho dever, eu não tenho necessidade de saber tudo a respeito da área de saúde, mas também não posso viver alheia a ela, né? Eu não posso fingir que ela não existe. Então eu estou numa área que, como uma boa mãe, como uma mãe, né, precisa ser atenta aos seus filhos. Olha, como mãe, eu não preciso conhecer todas as doenças do mundo para poder proteger os meus filhos. Não preciso, eu preciso conhecer o que o meu filho tem, entendeu? Eu preciso saber aquilo que tem a ver com o meu filho. Se o meu filho tem, por exemplo, asma, eu preciso entender sobre a asma e sobre como como esse problema de saúde é desenvolvido no meu filho. Então eu conheço, na verdade, bem o meu filho e, consequentemente, entendo sobre a asma. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Isso que eu queria que vocês pegassem aí, porque eu vejo muita cuidadora, sabe, cauterizada num monte de conceitos e preconceitos e julgamentos a respeito de algumas coisas que deixam elas meio lerdas, tá? Porque aí você chega na casa de um pacientinho novo
E aí você cuidou de um paciente com Alzheimer, seu paciente anterior tinha Alzheimer. E aí você acha que entende tudo sobre o Alzheimer e vai para aquele outro paciente que também tem Alzheimer com um monte de pré-julgamentos, como se tudo que você aprendeu fosse caber como uma roupinha apropriada para esse novo paciente, e isso não existe, entendeu? Então, assim, é importante o conhecimento? Claro que é. Eu vou juntando todos os meus aprendizados, tudo que eu entendi, tudo que eu aprendi a respeito desse e outros problemas de saúde, com vários pacientes que já passaram por mim, pelas consultas que já passei, pelo que eu ouvi de um médico, de outro médico, de um especialista, de outro, e eu vou juntando tudo isso como uma bagagem para mim, mas não para me formar de uma forma cauterizada e emburrecida, porque isso não é inteligente. O que eu preciso estar aberta é sempre a entender e a aprender sobre o meu paciente, sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo. E aí, algumas coisas que eu gostaria de frisar aqui com você com relação a essa questão da demência e da lucidez em idosos. Eu vejo um desequilíbrio muito grande no trato desses dois extremos com relação a cuidadoras. Então, assim, o que é importante deixar muito claro? Eu acho que você já deve ter entendido isso, se você é cuidadora. Se não é, preste atenção, Existe um equilíbrio bem bonitinho na vida dos idosos e na verdade, na vida de qualquer pessoa com relação a esse assunto. Então, eu vou dizer pra você, olha, idoso, esquece, tipo, violentamente. Na verdade, gente novo também, porque eu vou te falar um negócio, a minha cabeça não colabora comigo, e eu só tenho 40 aninhos, né? Então, assim, esquece, você não pode, você tá cuidando de um pacientinho aí de 87, 86, 90 anos, 95 anos, e aí porque aquele paciente é lúcido, porque ele tem uma cabecinha boa, de vez em quando ele acorda variado, não reconhece lugar, não lembra quem é você, e de repente você já acha que coitado tá demente, entendeu? Não, às vezes ele só amanheceu no dia ruim, o cérebro tá demorando pra processar os negócios, entendeu? Ou pode ser alguma outra coisa, tá desenvolvendo uma infecção, tá com algum outro probleminha de saúde, às vezes tá tristinho, né? Dentro do coraçãozinho dele, você fala assim, mas não aconteceu nada, não precisa. Algumas vezes só veio na cabecinha dele uma série de sentimentos e sensações ruins, e esse pacientinho ficou lá remoendo tudo aquilo, deu uma rebaixada no humor, ficou tristinho, a cabecinha deu uma zoada, e aí pronto, já não lembra mais das coisas, já fica meio atrapalhadinho. E aí, como cuidadora, eu preciso ter sabedoria para lidar com esse indivíduo. Não preciso ficar esbaforida, achando que já tá, né, com um problema pior, ou já tá com uma demência, e aí criar toda uma situação, isso, né? Não precisa. Outra coisa é eu tratar uma pessoa demente como se fosse lesado de vez e não tem, sabe, mais direitos de ser, de pensar e de escolher na vida. Equilíbrio é a palavra de ordem, né? Equilíbrio é a palavra de ordem. A minha pacientinha que eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás, que faleceu esse mês, né, a Dona Aparecida, é o meu uma das pessoas assim que eu aprendi a me apaixonar. Eu cuidei da Dona Aparecida, eu fui responsável por ela, né? Eu era a empresa que cuidava dela por mais de 10 anos. Então, assim, e como ela chegou na minha vida, eu era bem pequitica, assim, uma empresinha bem pequenininha, e eu tinha muito tempo para ela, então, nossa, eu papariquei, né, eduquei mal, Dona Aparecida, deixei ela, assim, abusada. E a bichinha tinha uma memória que você não tem ideia, Dona Aparecida tinha uma cabeça boa. Todas as cuidadoras que passaram pela casa da Dona Aparecida, se alguma delas estiverem me ouvindo aí,
vai poder reconhecer e, né, afirmar e se lembrar. Cara, a Dona Aparecida com 95 anos, que foi a idade que ela faleceu, ela tinha uma cabeça muito melhor do que a minha. E a bichinha era meio danadinha, inclusive. Teve uma vez que a minha filha estava cuidando dela, minha filha era cuidadora dela, e aí naquele dia, quando a cuidadora chegou, ela estava meio assim, né, parecia meio não recordando bem das coisas, meio, né, e aí eu me lembro que a minha filha falou assim, olha, ela me chamou no quarto e falou assim, você prepara não sei o que pro Olímpio. O Olímpio era o esposo, que já tinha falecido há algum tempo. Então, o que minha filha pensou? Ela deve ter amanhecido hoje com a cabecinha meio variando, tal, não tá muito bem, vou dar o tempinho dela. Então, tá bom, Dona Aparecida, vou lá preparar. E aí, em algum outro momento do dia lá, ela falou de novo do Olímpio, que era o marido que faleceu, e aí minha filha fez ali que não, vou fazer, não sei o que, não discordou, não bateu de frente, mas também não negou, entendeu? E daqui um pouquinho, chegou no final do dia, ela chamou a minha filha, Dona Aparecida, minha pacientinha, chamou a minha filha e disse assim, minha filha, com quem que você andou falando e fazendo as coisas durante o dia, se o meu marido já morreu? Minha filha disse que rachou o bico na hora, né? Danou a rir. Eu disse, Dona Aparecida, a senhora é danada, hein? Quer dizer que a senhora estava me enrolando? E assim, ela disse que falou para a Dona Aparecida, olha, como a senhora ficou falando dele várias vezes, eu não quis contrariar a senhora, nem chatear a senhora, desmentindo, né? Mas se a senhora se lembra que ele morreu, é um alívio para mim, né? Tá tudo certo. Então você vê, uma jogada de sabedoria, com tranquilidade, não precisou bater de frente com a bichinha, dizer, só não sabe que seu marido já morreu, e também não precisou criar uma situação, né, constrangedora, a senhora é louca ficar fazendo isso comigo, coisa desse tipo, entendeu? Então assim, uma boa cuidadora precisa ter bom senso, precisa ser equilibrada e conhecer o seu paciente. Ela precisa saber quem é aquele indivíduo, estar preparada para ter os seus conceitos quebrados, entendeu? Para ter as suas convicções questionadas. Pode ser que você tenha certeza absoluta de que o correto dentro de uma demência é a pessoa ser assim, né? Você aprendeu tudo sobre aquilo e aí você chega numa determinada situação e descobre que na verdade as coisas não são do jeito como você achava que era, olha lá, entendeu? Então se você tiver uma postura aberta, tranquila, se você tiver cabecinha equilibrada para ouvir, para entender, para conhecer, uma coisa que eu sempre digo também, meninas, é que é muito importante você desenvolver no seu coração aquele espírito que questiona, que não engole tudo a seco, sabe? Eu já enfrentei situações ao longo desses anos aí com os meus pacientes de completo equívoco, completo equívoco médico, sabe assim, de eu ter que questionar e me impor diante de uma situação. O marido dessa minha pacientinha, que eu também cuidei dele até falecer, o seu Olímpio, ele era um paciente lindo. Ele tinha Alzheimer, mas assim, o Alzheimer nele não tirou completamente a lucidez dele. Então assim, ele lembrava de toda a família, conseguia se lembrar completamente da história dele, do que acontecia no dia a dia, tinha completa noção dos horários, horário de comer, o que ele já comeu, se ele não comeu, o que acontecia muito com o seu Olímpio com relação ao Alzheimer que ele tinha. Ele tinha picos, ele tinha situações em que ele entrava em surto, ele ficava
agitado, ele via coisas. Então, assim, isso não acontecia todos os dias, não era algo que mudou muito a característica dele, mas era importante, né? E outra coisa que aconteceu com o seu Olímpio, que era muito característico dele, e segundo os especialistas, era por causa do Alzheimer, é que ele foi perdendo a condição motora dele. Então ele foi perdendo a capacidade de andar, ele foi ficando com os membros mais fraquinhos, com as mãos, ele não conseguia mais segurar as coisas com tanta firmeza. Mas você vê, é tudo muito diferente. E uma vez eu fui a um médico que atendia ele, um neurologista, e esse médico me disse que já conhecia ele há algum tempo. Eu estava recente, né, cuidando do seu Olímpio, e esse médico disse que já conhecia ele há algum tempo, tal. E aí, como que eram feitas essas consultas? A cuidadora ia sozinha conversar com ele, passava os receitos, então ele raramente via o seu Olímpio. E aí, quando eu cheguei, como eu disse para vocês, eu corro, a primeira coisa que eu procuro fazer é correr para entender o meu paciente, para conhecer as características dele de forma muito pessoal, né? E aí, com alguns meses já com o seu Olímpio, eu já tinha uma afinidade com esse jeitinho dele, eu já conseguia entender quem era o seu Olímpio, né? E aí, numa das conversas com esse neurologista, que quando eu fui marcar a consulta me disse que não precisava levar o seu Olímpio para ele ver, ele me disse que quando eu questionei sobre um medicamento, ele me disse que aquele medicamento era para controlar a agressividade do seu Olímpio. Aí eu fiquei assim, agressividade, doutor? Mas o seu Olímpio não é agressivo. Não, ele é agressivo sim, eu já trato o seu Olímpio há bastante tempo, doutor. Olha, eu já cuidei pessoalmente de muito paciente agressivo e o seu Olímpio não é agressivo. E acabou que assim, ele não concordou com isso, claro, né? Porque neurologista, uma cuidadora qualquer, quem sou eu na fila do pão, né? Mas aquilo ficou incomodado em mim, eu fiquei me sentindo desconfortável com aquilo. Então o que eu fiz? Pedi autorização para a família e marquei consulta com um outro profissional. E aí levei o seu Olímpio, passei a relação de medicamentos, tal. E aí assim, num ajuste, acabamos por descobrir que alguns medicamentos que ele estava tomando estava piorando aquela questão de ele ficar variando e ver muita coisa e ficar agitado, porque na verdade ele estava tomando um medicamento que ele não precisava, ele não era agressivo, muito pelo contrário, o seu Olímpio era uma pessoa muito dócil, muito, muito gentil, sabe? E mesmo quando ele ficava surtado tal, estava muito longe de ser realmente um paciente agressivo como alguns que eu já tinha cuidado. Então eu acho que é importante que a cuidadora consiga ter com equilíbrio, com bom senso, com respeito, essa questão do espírito crítico. Você não precisa ouvir tudo e engolir como se fosse a verdade absoluta, porque todos são pessoas e pessoas erram, pessoas falham. Entendeu? E ninguém é obrigado a saber tudo sobre tudo, não. Eu que preciso estar esperta, entendeu? Então é isso que eu penso. Se eu sou responsável naquela situação, eu me coloco dentro de uma postura, entendo com quem eu estou lidando, com quem é o meu paciente. A postura de equilíbrio, de bom senso, ela precisa ser uma característica que eu tenho que trabalhar em mim para a vida, com relação a tudo, a todas as áreas, entendeu? E isso é óbvio que como cuidadora vai fazer toda a diferença na sua vida. Então não se esqueçam disso. Procurem entender, conhecer mais sobre tudo, sobre os problemas de saúde que são desenvolvidos, sabe, por um idoso. Tente conhecer a respeito de
de questões técnicas envolvendo coisas simples, mas também coisas mais aprofundadas. Se torne uma conhecedora da sua área, daquilo que você escolheu fazer para ser boa. Mas lembre-se, o mais importante de tudo é carregar esse conhecimento de forma suave, de forma aberta. Em algum momento, esse conhecimento não vai ser mais exatamente daquele jeito, e tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é você ser equilibrada, respeitosa e estar disposta a conhecer a pessoa por quem você é responsável, certo? E aí, ó, com demência ou sem demência, com este ou aquele problema de saúde, lúcido ou não, respeite os seus idosinhos, tá bom? Respeite, trate eles com dignidade, permita que eles sejam, que eles escolham. E se ele for lúcido, então, pelo amor de Deus, você não atropele o coração, a mente, o ser de uma pessoa que é completamente lúcida. É uma falta de respeito sem precedentes que você não consiga levar em consideração as vontades de alguém que a cabeça está completamente lá. Tá? Você imagine se você estivesse no lugar dela, tá? Porque você ficou velhinha mesmo. Você não tem direito mais na vida de saber, tipo, a cor da roupa que você quer usar. Você não tem mais direito de escolher na sua vida, tipo, se você quer ver este ou aquele programa de televisão, né? Eu sei que como cuidadora, a gente precisa ser capaz de fazer, por exemplo, com que o nosso paciente tome água, mesmo que ele não goste de tomar água. Você precisa ser capaz de fazer com que o seu pacientinho coma de forma saudável, mesmo que ele não goste, só goste de coisas ruins. Mas você precisa ter na sua mente, no seu coração, que você vai fazer isso, você vai ensinar o seu pacientinho, você vai conduzir o seu pacientinho com respeito, tá? Com respeito. Porque ele tá ali, minha filha. A cabecinha dele tá lá. Se ele é lúcido, se ele tá completamente, sabe, a par de si mesmo e das circunstâncias à sua volta, como é que você vai passar por cima do bichinho assim? Tipo, desconsiderando, sabe? E aí tem aquelas cuidadoras que vivem enchendo os coitadinhos de lição de moral, sabe? Fazendo aquele discurso enorme, moralista pra cima dos... Pelo amor de Deus, tá? Não precisa disso. Respeito. Se você tiver respeito, você vai ver que com jeitinho, criatividade, com amor, com insistência, com delicadeza, você consegue o que precisa. Acredite, você consegue, eu estou aqui como prova disso. Beleza? Então é isso. Eu espero que você consiga praticar, desenvolver e se tornar cada vez melhor. Beleza? Fiquem com Deus.